Espero tê-la ainda mais uma vez, ainda durante o ano de 2021, para anunciar o final da pandemia no Brasil. E eu gostaria de passar a palavra ao Almirante Léo Ferreira, que vai lhe dar as boas-vindas em nome do grupo. Almirante. Obrigada. Boa tarde, doutora Anísia. Boa tarde a todos os nossos companheiros que estão voltando hoje aqui, depois de um longo período de Natal, Carnaval, Ano Novo, né, em que tivemos sem as reuniões do nosso grupo. E queria, mais uma vez, a senhora lembrar que há pouco mais de um ano atrás nós estávamos na Antártica, fazendo a inauguração da Estação Antártica, né, onde a Fiocruz tem inúmeras atividades de pesquisa. Nós estávamos lá assistindo a inauguração, uma bela cerimônia. Pensar que foi só um ano, né, parece que foi uma geração atrás. É coisa como o mundo mudou nesse ano, como as coisas mudaram, quanta coisa, né? E tudo, nós todos presos em casa. Apesar de estarmos presos em casa, foi um período de muita mudança, de muita tensão, inclusive, né? E a gente olha para a Fiocruz hoje como um fator de esperança para que esse período passe logo, né? O trabalho que vocês estão fazendo, que nós vamos ouvir agora a senhora falar, o desafio de fabricar uma vacina, eu imagino que não deve ser fácil, em pouco mais de um ano, não só fabricar a vacina, quer dizer, criar a vacina, como depois fabricar centenas de milhares de doses por dia, como parece que vocês pretendem. Então, os desafios da Fiocruz são muito grandes e nós, então, mais uma vez, agradecemos a sua presença aqui, porque sabemos que a senhora tem muito o que fazer, está muito ocupada com todos esses problemas, e de dedicar um pouquinho do seu tempo a nós que somos curiosos e que estamos tão preocupados com tudo. Eu só posso agradecer e desejar à senhora sucesso nessa apresentação e a certeza de que, em breve, a senhora voltará, não para dizer que talvez a epidemia passou, mas pelo menos nós estamos sendo vitoriosos e nós vamos vencer a pandemia. Bem-vindo a bordo. Muito obrigada, Almirante. Emília, a palavra é sua. Boa noite, doutora Anísia. Bom, é um prazer revê-la aqui, um prazer e uma honra estar pela sua volta ao grupo Personalidades em Foco, se sente muito privilegiado por isso. Eu vou fazer uma rápida leitura, rápida mesmo, porque o assunto é vasto, a curiosidade maior ainda, uma rápida leitura do currículo da doutora Anísia. A doutora Anísia, ela está como presidente da Fiocruz, num mandato que ela assumiu quando eleita pela primeira vez em 2016. Ela foi reeleita em 2020 e nomeada em 2021. No seu currículo, ela apresenta como compromisso fortalecer os programas de ciência, tecnologia e inovação na Fiocruz e expandir, assim, o papel da Fiocruz na comunidade global de ciência e saúde. A atuação profissional da doutora Anísia é norteada pela importância da aproximação entre a ciência e a sociedade. Em todos esses anos, ela teve atuação marcante ao lado das universidades públicas, da Sociedade Brasileira pela Ciência, da Academia Brasileira de Ciência, sempre em defesa do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país. Ela é doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio, tese que foi premiada, e a sua obra ela é referência nas ciências sociais e saúde pública, com grande reconhecimento no meio científico brasileiro e internacional. O percurso da doutora Anísia é pontuado de prêmios e reconhecimento de mérito tanto na produção acadêmica como na atuação profissional. Na produção acadêmica pode-se destacar o livro Um Sertão Chamado Brasil, que já está na sua segunda edição, publicado pela editora UCITEC. Especificamente no nosso assunto de hoje, na pandemia do Covid-19, essa articulação entre ciência e sociedade foi reforçada na Fiocruz com várias iniciativas, como o novo centro hospitalar no Campo de Manguinhos, cursos virtuais para os profissionais do SUS, sobre manejo clínico e atenção hospitalar para os pacientes. Ela fez um manual de biossegurança nas escolas,
e tornou-se assim um laboratório de referência para a OMS em Covid-19 nas Américas. Ela participa ainda de várias redes de cooperação científica internacional e integra grupos de trabalho, tanto da Organização Mundial de Saúde, sempre com o objetivo de otimizar a pesquisa global e inovação nos sistemas de saúde dos países. É uma pessoa realmente muito atuante e eu acho que o melhor currículo que a gente pode obter é da voz mesmo dela, que ela vai nos premiar agora com uma apresentação e com a possibilidade de esclarecer nossas dúvidas. Boa noite, a palavra é sua, doutora Anísia. Muito boa noite, Emília. Quero agradecer ao convite para participar dessa série já tão marcante, Personalidades em Foco. Agradecer ao Dr. Paulo Zottolo, as palavras também da abertura tão gentis do almirante Léo Ferreira. E, de fato, é também um privilégio falar para esse grupo que vem se dedicando a pensar o Brasil, pensar políticas públicas e iniciar este ano, ainda vivendo a pandemia, é um grande desafio para todos nós. Então, para mim, é uma honra estar com vocês. Preferia estar anunciando o que Paulo me deu uma missão tão nobre, mas, infelizmente, estamos num momento de lamentar a perda no Brasil de 230 mil vidas, um momento de grande dificuldade, mas, ao mesmo tempo, como colocou o almirante Léo Ferreira, é também um momento de esperança, porque é uma doença para a qual existe vacina. Conseguiu se desenvolver em tempo célere, né, vacinas, até no plural. Né? Então, acho que como falou um médico italiano, é uma luz no fim do túnel, mas é um caminho ainda difícil que teremos que trilhar. Então, eu gostaria de ter uma apresentação mais otimista. Eu não gosto muito dessas chaves, otimismo, pessimismo. Eu vou procurar compartilhar com todos alguns elementos, não só do que a Fiocruz está fazendo, mas de uma análise internacional publicada na revista The Lancet sobre essa questão das vacinas e da vacinação. Mas eu vou compartilhar, então, aqui a tela e vou tentar me ater ao tempo sugerido pelo Paulo. Só um momentinho. Bem, eu gostaria de iniciar o que eu pretendo que seja, de fato, uma conversa, não é? Chamando a atenção até para o título sugerido pelo Paulo, né? Estabelecer um diálogo a partir desse título, Pandemia e Vacinação, Desafios Sociais e Científicos. Na verdade, os desafios científicos que estão postos neste momento, eles são, ao mesmo tempo, sociais, ambientais e biológicos. Por que isso? Se trata de uma doença de origem viral que fez o pulo, né, como todos temos visto aí desde o início da pandemia, de animais para os seres humanos. E essa transmissão entre os seres humanos e as características de uma doença muito nova colocam também em xeque aí a nossa vulnerabilidade, até por essa característica de ser uma doença cuja resposta imunológica varia muito, desde o agravamento, principalmente do que vem sendo definido como grupos de risco, né, na pandemia, hospitalização, morte, mas também com possibilidade de pessoas assintomáticas e que vão transmitindo o vírus. Então, é uma tempestade perfeita, não é? Porque é uma doença que pode agravar e é facilmente transmitida e essa potência de transmissão, ela tem a ver também com a resposta de cada organismo, aqueles que não adoecem, mas que são
transmissores. Então, isso causa toda a dificuldade que nós vimos quando a gente pode dizer que o próprio sistema de saúde adoece, né, como temos visto, né, ao longo desse praticamente um ano, né, e ao longo desse ano, como temos visto também, tanto o impacto no sistema hospitalar, como mesmo cuidado em relação a outras doenças. Então, é um quadro de crise, uma crise múltipla. E quando eu falo que os desafios são ao mesmo tempo, os desafios científicos são ao mesmo tempo sociais, ambientais e biológicos, é porque essa transmissão ela se dá no ambiente da sociedade, não é? Entre pessoas que essa doença é transmitida, e quanto mais aglomerações, falta de alguns cuidados, ambientes sem as condições para higienização, todos esses fatores interferem na própria transmissão biológica. Então, há aí, de fato, o que o antropólogo Marcel Mauss chama de um fato social total. Todas as dimensões econômicas, científicas, de saúde, as instituições como um todo, políticas, são afetadas pela pandemia. Não por acaso é o nosso tema todos os dias, com grande preocupação. E a vacina também e a vacinação se colocam como desafios ao mesmo tempo sociais e biológicos, né? E como desafios científicos e de política de imunização. Da mesma forma, uma das preocupações fortíssimas hoje é com relação às variantes. E teremos mais variantes desse vírus quanto mais ele circular e quanto menos vacinarmos. Ou seja, há um fenômeno aí de interdependência muito forte. Em função desse quadro, mas sem antecipar a gravidade que ele assumiria e a sua extensão no tempo, a Fiocruz, desde março, ela fez uma prospecção nas vacinas candidatas naquele momento, né? Firmamos alguns acordos prévios de compartilhamento de informações e chegamos, então, a um caminho que culminou com um acordo com a farmacêutica AstraZeneca, que tem a licença da vacina de Oxford. Essa vacina, eu vou chegar a alguns elementos dela mais à frente, mas para nós esse caminho foi trilhado e também junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, por vários fatores, não é, que eu vou apresentar aqui. Um deles é que, na época, era uma das vacinas mais fortes, e isso foi confirmado depois pela Organização Mundial de Saúde, foi a primeira vacina a entrar na fase 3 de estudos. Segundo, porque era uma plataforma nova de vetor viral que tinha sido muito desenvolvida em relação até a outros coronavírus e também a ebola, né? Então, já havia um avanço científico de uma tecnologia que o Brasil não dispõe, né? E vai passar a dispor agora a partir desse nosso acordo. Depois eu vou falar também rapidamente dessas novas tecnologias. E também porque esse acordo nos permitia, no nosso Instituto de Tecnologia em Vacinas Biomanguinhos, não só produzir no Brasil, e a questão da escala hoje é um ponto crítico no mundo, né, a escala de produção de vacinas, mas incorporar essa tecnologia, não depender da importação do principal componente de uma vacina, que é o insumo farmacêutico ativo, né? O ingrediente farmacêutico ativo. Bom, então, do que consta esse acordo? Primeiro, esse acordo nos leva, no ano de 2021, a um compromisso de entrega ao Sistema Único de Saúde de 210.400.000 doses da vacina, no primeiro semestre, 100.400.000 e outras 110 milhões de doses no segundo semestre. Essa vacina ela já tem várias publicações científicas, como vocês sabem, falando dos dados de eficácia, de segurança, foi aprovada pela agência reguladora do Reino Unido,
da Europa, né, da União Europeia, e agora também pela Organização Mundial de Saúde, além de outras agências de outros países e da Anvisa, junto com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, uma aprovação realizada pela Anvisa em 17 de janeiro. Então, assim, depois eu vou voltar a essas questões mais comparativas, mas a ideia era da eficácia, da segurança, né, em relação a nenhum caso de grave de hospitalização nos voluntários, o domínio da tecnologia, como eu falei, as condições de armazenamento, né, a logística, né, e estou falando aqui com almirantes também, com várias pessoas que entendem dessas questões, é um fator muito importante, né, o armazenamento a uma temperatura entre 2 e 8 graus centígrados como um fator bem importante. Os estudos clínicos que vêm sendo publicados em revistas científicas e uma plataforma tecnológica considerada bastante avançada no ambiente científico. Esses são os dados estabilizados, né, sobre a vacina, em termos de eficácia de 76% após a primeira dose. É uma eficácia que se alcança após 22 dias, né, que é a produção tanto de anticorpos como de uma defesa celular. E recomenda-se, então, intervalos de 3 meses, foi assim que foi aprovado aqui pela Anvisa, e também a Organização Mundial de Saúde reiterou o intervalo entre 8 semanas e 12 semanas, e uma eficácia de 82%, 100% de proteção para formas graves de hospitalizações. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, até porque não é minha área, né, de profissional, de atuação, mas é só para mencionar a vocês que há toda uma literatura, eu vou compartilhar essa publicação, sobre plataformas de vacinas com vetor viral. O elemento básico, né, que está nesse quadro é que tanto verifica-se a produção de anticorpos como a resposta imune celular, o que daria uma proteção maior, né? Então, esses são os elementos-chave da vacina. Bom, no caso da nossa encomenda, ela é em 2 fases. A primeira, que vão ser meio que simultâneas, a gente fala fase, mas as próprias fases 2 e 3 de estudos clínicos das vacinas foram muito aceleradas, né, nesse processo, muitas coisas aconteceram simultaneamente, então nós vamos estar fazendo essas entregas, não é, a partir do mês de março, de uma produção nacional, e estamos também tratando com o Laboratório Serum, na Índia, da vinda de vacinas prontas. Então, temos essa meta até o mês de julho, com o ingrediente farmacêutico ativo importado. Aí a nossa área de produção em Biomanguinhos, né, até convido vocês depois, né, fora da pandemia, poder visitar. E uma segunda fase, que vai acontecer já com o ingrediente farmacêutico ativo. A gente vai começar esse processo em abril. Isso foi possível por muitos investimentos feitos, né, nos últimos anos para desenvolvimento de novos produtos em Biomanguinhos. E aí nós vamos produzir sem interrupções para o país e, caso depois de atender a demanda nacional, poderemos atuar na cooperação internacional, algo fundamental para a própria defesa da saúde no nosso território. Bem, vou fazer breves observações. Esse é um quadro que foi publicado no dia 12 de abril num artigo com pesquisadores de ponta de várias instituições na revista The Lancet. É um quadro extenso, então vou simplificar um pouco a apresentação. Essas sinalizações em verde, elas demonstram o alto potencial das vacinas para que a gente alcance a imunidade vacinal global. Então, foi essa a comparação. Então, para isso, os elementos são eficácia, capacidade de produção, preço, né, para que isso seja favorecido, percentagem de doses já acordadas previamente,
acordos com uma estratégia da Organização Mundial de Saúde, que certamente vocês já conhecem, que é a iniciativa COVAX, que os países participam de um fundo, inclusive com um elemento de solidariedade, né, para garantir essa distribuição mundial. O número de doses, que é sempre um elemento facilitador, dificultador, por exemplo, o intervalo de 3 meses favorece muito, né, uma campanha de vacinação, a condição também de armazenagem em termos mais fáceis, né, isso principalmente para países em desenvolvimento e para os países de baixa renda é algo fundamental. Então, no caso da vacina da Pfizer, vocês veem sinalizações, por exemplo, muito positivas, né? Nesse gráfico, BioNTech e Pfizer, sendo que onde não há tão positivo o aspecto na questão do preço e também número de doses e as condições de armazenamento, né, uma vez que pressupõe freezer com temperatura bastante baixa, né, de menos 70, questão de computador. E no caso da AstraZeneca, né, vendo aqui a sinalização verde em vários itens, a eficácia, esse artigo a pesquisa foi feita em novembro, depois esse dado de eficácia foi sinalizado para 76%, então aqui nós teríamos um verdinho também, né? Então, assim, é interessante vermos que muitas vezes, por exemplo, alguns laboratórios como o Sanofi, SmithKline, GlaxoSmithKline, eles não conseguiram ainda autorização, eles não conseguiram uma boa eficácia, né, apesar de ser uma farmacêutica muito reconhecida, e interromperam os testes com a vacina, né? Isso mostra também o quanto de risco há, né, e foi um risco assumido no nosso caso. Bom, um quadro também que eu vou deixar com vocês, que está no mesmo artigo e que demonstra os financiamentos públicos e de organizações que não visam lucro, né, como é o caso da Fundação Gates, destinados às vacinas, mas vocês veem o peso dos financiamentos de governos, né? No caso da AstraZeneca, o CEP, que é a agência dedicada a emergências sanitárias, né, com associação com a Organização Mundial de Saúde, o governo do Reino Unido e o governo norte-americano. Aqui, eu queria chamar a atenção, então, como eu falei, também a vacina e a vacinação, como nós vimos no quadro anterior, ela depende não só de fatores biológicos, né, e científicos, do ponto de vista e tecnológicos, mas também de uma série de condições que interagem com os aspectos sociais, né? Acesso, né? A vacina é fundamental e realmente a vacina depende da vacinação, não é? Ela é uma estratégia ao mesmo tempo individual e coletiva, e o aspecto coletivo é muito importante, né? Por isso eu volto ao que eu falei inicialmente, nós estamos aí vendo variantes, não é? Inclusive a variante de Manaus, P1, que nós estamos agora desenvolvendo um teste diagnóstico para essa variante, e quanto menos vacinarmos, mais chance nós daremos para mais variantes se desenvolverem, circularem. Então, de fato, há uma interdependência entre os fatores biológicos e sociais. A estratégia da vacinação, ela será fundamental, né? Esperamos intensificá-la nos próximos meses. Uma outra questão muito importante é a confiança na vacina. No mesmo artigo, nós temos esse quadro que fala das respostas, né? Um survey sobre confiança, aceitação da vacina em diferentes países, e assim, é surpreendente, porque nós vemos que não é determinado pelo nível de desenvolvimento ou de renda dos países. Por exemplo, nós vemos a França, isso a pesquisa, como eu disse, foi concluída em dezembro, com baixo nível de aceitação, né? 44% dos entrevistados informou que tomaria a vacina, enquanto que outros países, não é, já demonstraram, Vietnã,
né, uma aceitação muito maior, né, a Índia, né, uma aceitação muito grande. O governo da Índia fez uma campanha muito intensa, né, e continua a fazer em relação à vacinação, além da produção. O mesmo se aplica à China. E, no caso, o Brasil, apesar de nós termos tantos receios, né, da ideia da não aceitação da vacina, nós vemos uma boa aceitação. Mas você vê que são fatores diversos que têm a ver com movimentos anti-vacina, muitas vezes, muitos fatores que têm que ser estudados. É bom dizer que essa pesquisa foi antes do início da vacinação, né? Então, muita coisa certamente pode ter mudado na própria França a partir daí. Que desafios nós temos, né, aí articulando a questão do momento com questões de futuro? Na Fiocruz, nós estamos, nesse momento, uma licitação com o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde. Por quê? Um dos grandes gargalos, e nós vimos isso naquele quadro comparativo entre as vacinas, é a produção, né? Quer dizer, o número de doses que se pode ofertar. Isso vale para a vacina, vale para a febre amarela, que tivemos surtos em regiões diferentes, não é? Em 2017 e 2018, e o Brasil precisa efetivamente ampliar a sua capacidade de produção e a sua capacidade científica, tecnológica de desenvolvimento. Então, com esse investimento, nós estaremos quadruplicando, né, a capacidade hoje de produção de vacinas, de biofármacos. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais no debate. Estamos também, isso é um aspecto muito importante, vocês viram, as duas vacinas que tiveram a maior aprovação no mundo até Sumiu o som. O meu som saiu? Não. Estão me ouvindo? Não, pode continuar. Estamos sim, já voltou. Tá ótimo. As duas vacinas aprovadas até o momento são de tecnologias novas, né? Claro, considerando também Coronavac aqui no Brasil, do Instituto Butantan, que é uma tecnologia de vírus inativado, jamais tradicional. Mas vacina de RNA, como a Pfizer, né, que se aproveita não usa o vírus, mas elementos da resposta do RNA desse vírus, e uma vacina de vetor viral como a nossa, o Brasil ainda não tinha essa tecnologia. Então, também é importante o Brasil avançar nessas tecnologias, e nesse momento nós estamos numa cooperação com o Senai Cimatec para o desenvolvimento de uma vacina também de RNA no Brasil, para a Covid, né? Eu acho que esse também é um dado importante. E eu queria, para além dessas questões de imediato que nós temos, e o nosso grande interesse é que a vacinação contribua para essa imunidade global, né? Para isso tem que ter um aumento da oferta de vacinas, e esperamos poder contribuir também para outros países. Claro que não é ainda o momento, mas é também o momento de pensarmos os aprendizados com a pandemia, os gargalos estruturais para a área de pesquisa e desenvolvimento de vacinas, né? O Brasil tem hoje grupos dedicados à vacina, mas que ainda não chegaram à fase de ensaios clínicos. Então, é muito importante falar disso. E o fortalecimento do sistema de vigilância. O Brasil tem um sistema único de saúde, tem um sistema de vigilância, mas há elementos muito importantes para serem avançados, e nós, na Fiocruz, estamos procurando, junto ao Ministério da Saúde e a outras instituições, contribuir para isso. Então, é muito importante o reforço das infraestruturas de pesquisa, até para se fazer a avaliação de vacinas. Esse é um dos gargalos que nós temos. Um outro gargalo importante são os laboratórios de segurança, tanto o NB3, que é um nível de segurança alto, até NB4. O Brasil ainda não tem um laboratório NB4, é um projeto que está na pauta do governo, com coordenação do ministro da Defesa. Um investimento em prototipagem, protótipos, produções piloto, quer dizer, não basta só ter as fábricas, como nós temos,
mas investir nessa fase prévia e um fortalecimento muito importante, nós chamamos vigilância genômica, né? Os genomas dos vírus, com sequenciamento e com uma articulação, que é o que eu coloco por fim, com a atenção primária à saúde. Porque em doenças virais, em geral, o primeiro sentinela está na unidade de saúde. Foi assim com Zika, né, que se identificou problemas no crescimento daquelas crianças, né, fetos no caso, e é assim com muitas doenças, foi assim com dengue, historicamente. A unidade de saúde faz parte do sistema de vigilância. O Brasil avançou na estratégia de saúde da família, mas isso não está bem integrado. Então, eu queria assim, finalizar essa breve apresentação dizendo a vocês que, na verdade, nós temos que combinar essa resposta imediata, que precisa ser dada, e realmente o caminho para isso é aumentar a vacinação e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar o sistema de testagem, considerando, inclusive, as novas variantes do vírus. Nós estamos, inclusive, fazendo um processo de testagem da vacina que nós vamos adotar, né? Já adotamos, aliás, em colaboração com a Universidade de Oxford, para ver se há algum prejuízo em termos de eficácia. Esse é um ponto também muito importante. Essa vacina poderá ser aperfeiçoada, né? Então, quero fazer esse destaque também. E o trabalho está sendo feito muito rápido nesse campo das vacinas. E, ao mesmo tempo, num olhar de futuro, o reforço do nosso sistema de ciência e tecnologia e do sistema de vigilância. Eu acho que o Brasil tem capacidade científica para isso, mas isso precisa estar devidamente organizado e dado a este elemento um fator de prioridade. Então, eu penso que os desafios sociais, os desafios científicos, como eu disse, eles são ao mesmo tempo sociais, não é muito difícil separar, eles são desafios tecnológicos importantes, mas eu acredito que o nosso grande desafio hoje é a implementação da política pública de vacinação, né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. E, em termos de futuro, com o aprendizado da pandemia, com seu impacto em tantas áreas, de fato, fortalecermos a capacidade de ciência e tecnologia e vigilância do Sistema Único de Saúde no Brasil. Eu acho que esse tem que ser um esforço conjunto de instituições, naturalmente, sob a coordenação do Ministério da Saúde. Quero agradecer muitíssimo e ficar à disposição para o nosso diálogo. Boa noite. Doutora, foi ótima a sua explanação. Eu começo ainda nesse final da sua fala, que é dos desafios que existem, tanto de produção, quanto de monitoramento das respostas, quanto da comunicação de resultados. Diante do esforço, do investimento que o Covid está recebendo, e esse aumento de produção, de capacidade de produção, como garantir que isso se enraize ao nosso sistema para formar uma mentalidade de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, inclusive aceitando os riscos próprios da ideia de inovação, quer dizer, de você desenvolver inovação. Como fazer que isso penetre na sociedade brasileira e fique, não seja só um esforço momentâneo? Não, eu acho que excelente a sua pergunta. Eu acho que depende do trabalho muito forte de instituições da sociedade civil, né? Eu acho que esse trabalho terá que ser incessante. Eu tenho ido muito ao Congresso Nacional, por exemplo, que estabeleceu uma comissão dedicada à Covid. Amanhã estarei no Fórum dos Governadores, acompanhando o ministro Pazuello. Eu tenho dedicado assim, muito tempo a esse diálogo, que eu acho que ele é fundamental. E não só eu, né? Eu acho que no Brasil são muitas instituições
científicas e de produção participando desse esforço. Mas a ciência não pode ficar intramuros, né? Eu acho que é muito importante, Emília, esse diálogo. E eu acho que é importante que também que essa importância se traduza em tratar a ciência de fato como prioridade no país, com os compromissos do retorno que terá que ser dado à sociedade. Então, o ensinamento dessa pandemia aqui coloca para nós que as respostas têm que vir da ciência, né? E a ciência entendida dessa forma ampla. Eu acho que é um trabalho permanente, eu diria, Emília, que teremos que fazer agora na discussão, inclusive, do orçamento. Houve um investimento de recursos muito grande, medidas provisórias que beneficiaram, inclusive, essa estratégia da Fiocruz, foi 1 bilhão e 900 milhões só na medida provisória da vacina, mas acho que não tem preço as vidas que poderão ser salvas e principalmente por ser uma tecnologia que ficará no país. Então, acho que é muito importante também nós pensarmos na sustentabilidade dessas ações. Então, eu vejo dessa forma. E a comunicação, como você disse, muito importante também. Muito obrigada pela sua resposta. Agora vamos passar a palavra para o Almirante Jaime, que ele vai propor a pergunta dele. Almirante Jaime. Boa noite, doutora Anísia. Satisfação falar com a senhora. Meus cumprimentos pelo trabalho que a senhora tem realizado aí à frente da Fiocruz. Eu, durante uma fase da minha carreira, passei por um momento que eu fui diretor do Laboratório Farmacêutico da Marinha, de 2006 a 2009. Tivemos até uma parceria boa com a Fiocruz em alguns aspectos naquela época e tudo mais. E defendimos, né, sempre essa questão estratégica de um laboratório, né, produzindo medicamentos. E no caso do laboratório oficial, medicamentos para doenças negligenciadas, que nem sempre a indústria, né, se dedica a isso e tudo mais. Mas, naquela época, eu enfrentava um problema nessa visão estratégica, que era essa dependência da IFA, né, do IFA, que vem, já naquela época, 2006, vinha da Índia e da China, eram nossos grandes fornecedores, né? E eu sempre considerei isso uma fragilidade muito grande nossa, né? E outra dificuldade que eu também tinha bastante naquela época era aprovar meus medicamentos junto à Anvisa, né? Todo um processo, né? E que, eu vou ser sincero, a senhora ficou até muito chateada, eu sou do governo e mesmo assim as coisas são tão lentas, né? Então, eu vejo que passou o tempo, né? Nós já temos aí 14, 15 anos quase, e eu vejo a senhora ainda com essa vontade de que o país passe a tratar essa questão da vigilância sanitária, isso e aquilo, né? Ou seja, há sempre um otimismo muito grande. Mas eu queria saber, a senhora, essa questão da IFA, né, do insumo. Nós temos que produzir isso aqui, né? Eu vejo que isso é uma fragilidade, né? A senhora acredita que agora, de fato, efetivamente, depois dessa loucura que nós estamos vivendo, a senhora acha que isso vai avançar? A senhora já está percebendo iniciativas de produção aqui e tudo mais? Porque isso é uma fragilidade nossa no país, né? Isso eu queria colocar para a senhora tem, de fato, a senhora tem conversado, a senhora expôs isso aqui, mas a senhora está vendo ações efetivas para reduzir essa dependência de IFA? Ainda não, Almirante, mas eu entendo que é um ponto central de se colocar agora, não é, na agenda de governo e na agenda também junto ao Congresso Nacional. Acho que, inclusive, existem, como o senhor deu o exemplo, o laboratório da Marinha, né, o laboratório oficial da Marinha, continua parceiro da Fiocruz, existe uma associação desses laboratórios, e eu creio que essa associação também tem que colocar essa questão na pauta, e a sociedade, né, como um todo, mas acho que caberá a nós uma proposta neste sentido. Por exemplo, nós vamos conseguir produzir o IFA para a vacina de Covid e produzimos para algumas das nossas vacinas. Na área de medicamentos, nós estamos com parcerias de desenvolvimento produtivo em curso para isso, mas o ritmo é lento também dessa incorporação.
Então, acho que assim, temos que ter um projeto de imediato para isso, a partir desse aprendizado, respondendo a sua pergunta. E fazer uma união maior e colocar isso na agenda dos laboratórios públicos. Em relação à Anvisa, eu vejo que também houve um aprendizado grande da agência nesse processo de pandemia, né? Até de rever alguns processos, de ser mais célere. Então, acho que também a área de regulação pode ganhar, né? A gente pode dizer, tem caminhos para isso. Mas eu creio que o senhor coloca um ponto central. A outra questão, Almirante, até saiu um artigo do nosso coordenador do Centro de Relações Internacionais, da Fiocruz, no Globo de domingo, sobre esse ponto. Eu acho que a questão dos BRICS tem que se colocar de uma outra forma também, né? De que maneira eu digo? Uma colaboração entre esses países, nós estamos falando da Índia, da China, a Rússia, que desenvolveu uma vacina com uma tecnologia nova, não é, de vetor viral, que no início foi muito criticada, mesmo na Fiocruz, como eles não apresentavam os dados científicos, nós estávamos assim, um pouco receosos, mas já publicou dados e parece uma vacina que certamente deve alcançar registro, imagino eu, né? Não tenho os dados para fazer essa afirmação. Mas apenas para dizer que eu acho que isso deveria entrar também numa pactuação entre esses países, não é? De maior troca, de troca entre suas agências reguladoras, entre seus produtores. As vacinas que nós conseguimos trazer até o momento, antes de ter a nossa produção própria, vem do laboratório Serum da Índia, que vai fornecer para o mundo todo. E eu nunca visitei, eu não conheço, mas eu vi os vídeos, é uma coisa espantosa, o tamanho, né, do laboratório. Então, acho que, ao mesmo tempo, nós temos que ter a produção nacional e eu acho que reforçar essa agenda de cooperação científica, tecnológica entre esses países. Eu acho que esse é um dos caminhos, né? E investir muito no complexo da saúde no Brasil. Com certeza. Muito obrigado. Desejo continuado sucesso para a senhora na Fiocruz. Obrigada, amiga. Doutora Anísia, agora nós vamos receber outro almirante, Almirante Taveira, que também... que ótimo. Viu? Almirante Taveira é meu vizinho. Agora é ele. Está em casa. Agora vocês estão escutando? Está me ouvindo muito Doutora bem. Anísia, é sempre um imenso prazer falar com a senhora. E a minha pergunta, doutora Anísia, diz respeito às estratégias de vacinação, ou seja, uma vez obtido o produto da vacina, como aplicá-lo na população. Eu tenho observado uma situação na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde os índices de letalidade da doença são muito elevados. Letalidade entendido como número de óbitos dividido por número de casos de infecção. Esse número na região metropolitana do Rio de Janeiro tem assumido valores entre 9 e 10. Na cidade do Rio de Janeiro, o dado oficial é 9,2. Ao passo que no mundo, essa média é entre 3 e 4. Tá? Se vocês pesquisarem em outras metrópoles do país, a senhora encontra 2,7 em Salvador, 3 na cidade de São Paulo, Recife é 4,5, um pouco mais alto, Fortaleza é 4,7, e mesmo a cidade de Manaus, que tem constado dos noticiários ao longo de todo o mês de janeiro, a expectativa de letalidade lá é da ordem de 6,4. Ou seja, o nosso 9, 10, que se vê aqui no Rio de Janeiro e em algumas outras cidades periféricas, Petrópolis é 9,35, São João do Meriti é 11,55, enfim, todas essas letalidades nessas cidades me parecem justificar algum tipo de abordagem específica no caso local dessa doença. A minha pergunta, são, na verdade, então, duas perguntas, né? A primeira diz respeito ao entendimento do fenômeno. A que se atribui
essa letalidade tão mais alta na região metropolitana do Rio de Janeiro? E, como consequência, a pergunta: isso pode servir de gatilho para que o Ministério da Saúde e o Sistema Nacional de Saúde altere a política de vacinação de forma a criar uma contramedida específica para a localidade, para a região do Rio de Janeiro e, quem sabe, no futuro, eventualmente, Manaus? Essas são duas perguntas que me afligem muito e eu gostaria de ter a sua visão sobre o problema. E, mais uma vez, é sempre um prazer falar com a senhora, doutora Anísia. Almirante Taveira, o prazer é meu. Obrigadíssima, a sua pergunta é bem importante. Primeiro, assim, eu só queria fazer um comentário sobre a questão da letalidade por Covid no Brasil. O senhor explicou bem que é a razão entre número de mortos em relação ao número de casos. Um dos problemas que nós temos é precisar o número de casos. De fato, uma das grandes deficiências no Brasil nessa pandemia tem sido a testagem, né? Então, a testagem muito aquém do que poderia. Então, isso significa que o denominador poderia ser maior também, né? Então, a gente não tem muita precisão nesse dado. Mas, de todo modo, né, o senhor tem toda a razão com relação aos dados alarmantes do Rio de Janeiro, que tem uma mortalidade mais alta, muito mais alta que em São Paulo, do que outros municípios. O que explica isso, né, em primeiro lugar? O Rio de Janeiro tem um sistema de saúde muito melhor do que o sistema do estado do Amazonas, que dentro do Brasil é um dos que tem mais dificuldade, principalmente na atenção especializada hospitalar. No entanto, é um sistema que tem muitas diferenças, por exemplo, em relação a São Paulo. Diferenças que vão desde o número de leitos no setor público, que em São Paulo é muito maior, chega a 40%, e a gente sabe que as pessoas que vão procurar essa internação, em geral, são pessoas que têm mais dificuldades no seu próprio ambiente, não é, familiar e de renda e de acesso, uma série de questões. E, além disso, o Rio de Janeiro tem muitos leitos que ficaram ociosos. Construiu o hospital de campanha, depois os hospitais fecharam, déficit de profissionais de saúde, mudança de secretários de saúde, né, ao longo desse período da pandemia. Quer dizer, tudo isso leva a um problema muito grande de gestão. Então, eu diria, Almirante, que um dos problemas mais sérios é de gestão. Outra questão que aconteceu no Rio ao longo de todo esse período, aí vou comparar mais com São Paulo, né, eu acho que com o estado do Amazonas seria um pouco diferente, São Paulo tomou mais medidas, ainda que diferenciadas, de controle, de mobilidade, de transporte, né, de uma série de elementos que são importantes para evitar a explosão de uma pandemia. Nem falo de lockdown, estou falando de outras medidas que foram tomadas, e no Rio elas não chegaram a ser tomadas muito pontualmente, então acho que isso tudo também interferiu muito nesse processo da cidade. Mas acho que uma questão das mais importantes foi a desestruturação do sistema de saúde como um todo, unidades de saúde da família, as UPAs, né, que também prestam um papel importante, mas, ao mesmo tempo, ficaram lotadas sem condição de assistência por falta dos leitos hospitalizados. Então, acho que certamente foi fundamentalmente, e continua a ser, né, mas agora eu acho que com uma série de medidas que vêm sendo tomadas na nova gestão, na cidade do Rio de Janeiro, né, pelo menos a gente vê a recondução de um comitê científico de acompanhamento que a gente possa, espero, né, ter melhoras no Rio. Agora, a estratégia de vacinação pode ser alterada? Em tese, sim, Almirante. Tanto é que em Manaus foi um número maior de vacinas nessa distribuição que foi feita com as vacinas que nós trouxemos do Serum, do Instituto da Índia. Houve uma maior alocação de vacinas para lá, para a população idosa. Mas, assim, só temos que ter alguns cuidados, porque realmente a prioridade
nesse momento, tem que ser a população idosa. Por quê? A prioridade 1 é salvar vidas, né? E é aquela população com mais risco de ter o agravamento do seu quadro de saúde e chegar à morte. Então, tem que garantir essa prioridade. Mas é possível combinar essas estratégias, sim, e eu acho que o fator de você ter alguns municípios, no caso Rio de Janeiro, e outros com um índice muito grande, ou mesmo a presença de variantes e querer impedir essa transmissão, todos esses podem ser fatores para o programa de imunização rever estratégias. Mas, nesse momento, eu acho que o fundamental realmente é proteger a população idosa. Isso eu acho que é muito importante nós afirmarmos, e também com as comorbidades. Eu acho que protegido o pessoal que está na linha de frente da Covid, a prioridade, a meu ver, tem que ser essa, nesse momento. Obrigada, Almirante. Bom, doutora Anísia, vamos passar a palavra agora para uma outra doutora, que é aqui nossa presidente aqui do nosso grupo. É a professora Sabrina Medeiros, por favor, faz sua pergunta. Sabrina. Obrigada, Emília, obrigada mais uma vez, Nízia, pela presença no Personalidades em Foco. É uma honra para a gente receber uma pesquisadora de grande liderança internacional e que nos enche de orgulho. Eu queria te perguntar, enfim, eu sou internacionalista e cientista política, e eu queria perguntar sobre o papel da cooperação técnica internacional, né? Eu venho de uma instituição, que é a Marinha do Brasil, que tem grande aporte de cooperação técnica e que isso inclui, naturalmente, a transferência de tecnologia. A gente sabe que, nas últimas experiências da própria Fiocruz, em matéria de vacinas, isso foi muito determinante para a saúde coletiva, para a saúde pública brasileira, mas tem uma série de desafios relacionados a essa questão da transferência de tecnologia. Na literatura, sobretudo na área estratégica e de defesa, há muita desconfiança sobre a transferência total de tecnologia, e eu sei que isso na saúde tem outras implicações e acontece com elementos e variáveis que são de outra natureza. Você poderia comentar um pouquinho sobre a questão do papel da cooperação técnica internacional na Fiocruz e, naturalmente, desse futuro da cooperação técnica que você já começou a comentar quando, por exemplo, comentou do papel dos BRICS e de todo esse aporte político dessas relações, sobretudo quando a gente pensa que esse movimento pela vacina começou também com a iniciativa da ONU, em que os países tiveram que se posicionar sobre, por exemplo, a questão do lucro, né, sobre as vacinas, onde houve um grande pool de empresas que aderiu à plataforma e outro pool que não aderiu à plataforma, né? Então, a gente tem uma divisão representativa que também significa, né, uma série de diretrizes que são bastante diferentes em relação ao papel da saúde pública coletiva, dos direitos humanos, etc. E eu queria, então, que você comentasse também, estendendo um pouco para esse papel da saúde pública coletiva no âmbito internacional. Muito obrigada mais uma vez. Excelente, obrigada a você pela pergunta. Inclusive, amanhã eu vou participar de um fórum da Organização Mundial de Saúde, que é sobre diplomacia da saúde e para falar da ciência na diplomacia da saúde. Então, a sua questão é absolutamente pertinente. Eu acho que a cooperação técnica ela é fundamental. Acho que temos que avançar muito nesse tipo de acordo, né? E também na nossa capacidade de desenvolvimento próprio, que existe em muitas áreas essa capacidade, e essa cooperação ela ser de fato uma via de mão dupla, né? Eu acho que isso o país já tem condições em muitas áreas para isso. A saúde é uma delas, mas a agropecuária com o papel da Embrapa, certamente, a Marinha do Brasil, né, em muitas áreas também pode ter esse papel, a pesquisa na plataforma Marinha e tantas outras, né, como você bem sabe. No caso da pandemia, acho que a Organização Mundial de Saúde fez essa definição do bem público, da saúde da vacina como bem público, e como você disse, poucas empresas aderiram. Se a gente lembra aquele quadro que eu mostrei, né, um dos fatores críticos para se alcançar a imunidade global é o preço das vacinas, sem dúvida nenhuma, né? E, felizmente, a nossa adesão a esse acordo com a
microfone aberto. Ela se deveu exatamente a nós ser um preço baixo, né? A vacina, no caso, o nosso acordo, o IFA, né? Que a gente já está acabando de produzir a vacina aqui, na faixa de $3, mas a vacina está sendo comercializada por $5, né, no mundo. Então, acho que isso tudo foi um elemento assim, muito importante. Então, eu acho que eu falei dos BRICS, mas acho que isso vale para os laboratórios, centros de pesquisa como um todo, do Brasil conseguir, a partir do marco nosso novo marco de inovação, os melhores acordos, né, para podermos avançar aí nessas questões. Agora, há muitos temas polêmicos, né, que até nós temos buscado avançar na Fiocruz, como é a questão do compartilhamento de dados, ciência aberta, né, como fazer isso em bases que realmente não firam interesses nacionais. Né? Então, acho que ainda há temas que precisamos avançar muito nessa diplomacia, mas principalmente na área da saúde, o compartilhamento de conhecimento, uma revisão da questão das patentes, eu acho que ela é essencial. Muito obrigada, doutora Nízia. Agora nós vamos à pergunta do comandante Raposo. Muito obrigado, Emília. Doutora Nízia, muito obrigado pelo retorno da senhora. Lá em março do ano passado, a senhora teve uma assistência bem menor do que tem hoje, e a senhora foi uma das responsáveis de termos progredido e hoje estarmos com uma assistência bem melhor. Eu, nesse período, eu e toda a sociedade brasileira, com certeza, nesse período que nós tivemos, do ano passado, concluímos algumas coisas. Uma delas foi, eu não posso dizer total, mas uma grande ignorância, no melhor sentido da palavra, sobre este assunto, sobre a pandemia, sobre a logística, sobre os insumos, sobre a eficácia de cada vacina, sobre a origem, sobre a dúvida da origem. A senhora mesmo confessou que a Fiocruz olhou com olhos com reserva em relação à vacina da Rússia. O fato é que a senhora, lá em março, no nosso primeiro encontro, a senhora previu que, em final deste ano, novembro, dezembro, nós teríamos uma vacina. E nós, do lado de cá, não gostamos da resposta. Não gostamos porque estaria muito longe naquele momento. E nessa confusão toda que eu descrevi, a senhora sai na frente por conta de prever alguma coisa e acertar. Então, eu quero deixar a senhora agora muito, muito à vontade para dizer uma outra coisa boa, alguma previsão positiva para nós. Eu tenho aqui, por exemplo, num artigo da TM Editora, que ao final do ano nós teremos 210,4 milhões de vacinas. É uma ótima oportunidade da senhora falar sobre isso. E tenho também um artigo que fala do envasamento de 400 mil doses pelo Biomanguinhos, que vai produzir 2,8 milhões de doses. Então, a senhora fique à vontade de responder isto ou dizer qualquer outra coisa, porque as suas previsões são positivas. Muito obrigado pelo seu retorno e boa tarde. Muito obrigada, comandante Raposo. Na verdade, assim, eu até gostaria de estar num cenário melhor, né, do que estamos hoje. Vejo esse cenário com muita preocupação, mas, de fato, termos uma vacina, e como eu mostrei naquele mapa global, né, de análise internacional, é o que nos dá, nesse momento, uma esperança, um caminho, né, de enfrentamento a essa pandemia. Poderíamos não ter a vacina, né? Muitas doenças, como se a gente pensar HIV, que é claro que a velocidade de transmissão é diferente, o contágio é outro, mas mesmo se nós pensarmos dengue, né, que o Instituto Butantan está há alguns anos desenvolvendo uma vacina, mas ainda não temos uma vacina, né, e é uma doença que mata muito no Brasil, mata muito, né?
Então, acho que assim, é muito bom termos alcançado esse desenvolvimento tão rápido de vacina, mas ele foi rápido porque teve muito investimento, né? E porque havia uma base científica anterior, né, comandante? Então, eu vejo que se nós seguirmos nosso caminho sem percalços em relação à importação de IFA, né, que eu acho que esse é um elemento crítico, como já falamos aqui. Nós temos a capacidade de produzir as 200 milhões e 400 mil doses, né, que eu coloquei, 210 milhões e 400 mil doses. E acho que isso, com um intervalo de 3 meses, né, permite uma boa estratégia de vacinação. A essa vacina se soma a vacina do Instituto Butantan, né, que também está ampliando a sua produção, e possivelmente outras vacinas. A vacina da Johnson, por exemplo, é uma vacina em uma dose. Ela ainda não tem autorização, mas se ela alcançar autorização, ela também contribuirá muito, sem dúvida alguma, né, para essa estratégia. Então, eu acho assim, teremos que ser rápidos agora nas análises, claro que sem perda, né, de segurança dessas análises de eficácia. E no nosso caso, né, da Fiocruz, acho que nós vamos dar uma contribuição que tem a vantagem, e o mesmo se aplica ao Instituto Butantan, de ser sustentável, porque somos nós que vamos estar produzindo, é o Brasil produzindo, né? E também pensando nos nossos vizinhos, né? A Índia fez isso, vocês viram? A gente teve uma demora para receber a vacina pronta, porque eles definiram primeiro vacinar os países vizinhos. Não era só uma questão de solidariedade, era uma questão de autoproteção também. Né? Então, acho que o mesmo raciocínio nós vamos ter que aplicar, comandante. Então, eu vejo assim, que nós vamos sair dessa crise, não é nenhum vaticínio, não, mas enfrentando as suas múltiplas dimensões também, sociais, desemprego. Né? Então, teremos tempos muito difíceis, né? A recuperação econômica, né? Todo mundo está discutindo a recuperação econômica, mas eu acho que na saúde e na ciência nós não temos apenas um fator de gasto, nós também podemos ter aí um fator importantíssimo de desenvolvimento e de resposta econômica. Então, o que eu posso dizer mais otimista é isso, comandante, né? Nesse momento. E eu, sinceramente, agradeço muito. Desejo muito boa sorte para a senhora. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Anísia, estamos quase chegando ao fim do nosso tempo, mas eu vou passar agora a palavra ao Paulo Zótolo, que vai fazer ainda uma pergunta, e depois, se der tempo, aí nós vemos se ainda caberão outras, tá bom? Tá bem, tá ótimo. Aliás, doutora Anísia, nós vamos fazer um teste aqui agora, que o ano passado, durante todo, nós fizemos mais ou menos 70 pessoas palestrando aqui no grupo. E houve várias pessoas que queriam fazer perguntas que não eram membros do grupo e não havia tempo para isso acontecer. Então, numa reunião que nós tivemos no início do ano, vamos abrir um espaço para as pessoas que não são do grupo para perguntarem. Então, eu queria, por favor, as pessoas que gostariam, que tivessem vontade de perguntar, escrevessem a pergunta, mande por chat, que está aqui abaixo, para a Emília, que a Emília vai fazer uma seleção das perguntas. Ela vai ler a pergunta para a senhora. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta minha aqui, dividida em 4 partes. Aqui eu espero que você não fique chateada comigo. Tá? Não. Vou anotar, né? Em 4 partes tem que anotar. Porque... 4 partes rápidas. É assim, vamos imaginar o que é verdade, que eu tenho 66 anos, o que é verdade, e moro no Rio de Janeiro. Quando é que eu vou ser vacinado? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, se eu tenho 66 anos e é verdade, moro em São Paulo, quando é que eu vou ser vacinado? Uhum. Essa é a primeira pergunta rápida. A segunda pergunta é o seguinte: por que nós precisamos da Fiocruz e do Instituto Butantan? Não poderia fazer uma fusão e ter um instituto único? Por que precisamos de 2? A terceira pergunta: várias vacinas ficaram paradas na Anvisa para ter aprovação. Por que o Brasil precisa da Anvisa para aprovar vacinas que já foram aprovadas pelo FDA e na Europa? A Anvisa tem algum sistema de aprovação, que tem algum teste que faz que o FDA ou que a Comunidade Europeia não cubra? São essas. Foram só 3, né? Foram só 3. Uhum. Bem,
No Rio de Janeiro, eu também vou me vacinar nessa época, Paulo. Eu ainda não me vacinei, porque eu estou respeitando a fila, claro, né? Nós devemos estar nos vacinando por volta do dia 25 de março, pelo calendário que foi divulgado. Acredito que não tenha muita diferença em relação a São Paulo, mas não olhei com detalhes o calendário de São Paulo, mas é mais ou menos o que está indicado pelas faixas de prioridade. Até agora há pouco, eu estava até conversando com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, também preocupado em combinar, né, nossas estratégias de vacina. É interessante a sua pergunta, por que não unir Fiocruz e Butantan? Não, eu acho que o Brasil precisa até de mais institutos de pesquisa, e tem, né, de desenvolvimento, como é o caso do Instituto Ezequiel Dias, em Minas, só que não tem a mesma capacidade de produção de vacinas, mas cumpre também um papel importante. O Tecpar, no Paraná, que é muito mais voltado para a saúde animal, mas é um instituto também de tecnologia importante. Mas a Fiocruz é diferente do Instituto Butantan, né? A Fiocruz, ela é um instituto que tem sede hoje em todo o Brasil, e ela atua numa gama de ações mais ampla do que o Instituto Butantan. Eu acho que o que nós temos que fazer, e eu tenho buscado muito esse caminho, é cada vez uma colaboração mais estreita entre os nossos institutos. E temos buscado fazer isso. Por exemplo, a Fiocruz, no caso específico de Covid, nós participamos do ensaio clínico da vacina do Butantan e no sítio de Niterói, né, onde está sendo feita a pesquisa clínica, e também o Butantan sempre utiliza a nossa plataforma de pesquisa clínica, que é muito bem desenvolvida, né? Eu acho que isso é uma outra capacidade que o Brasil tem avançado e precisa avançar mais, são os estudos clínicos, que são muito caros, né? Os brasileiros nem tinham noção, acho que o mundo não tinha noção disso, e agora começam a aparecer esses números. Então, acho que o bom caminho, Paulo, é nós trabalharmos juntos. Aliás, os dois institutos foram criados para responder a emergências sanitárias, também na época de febre amarela, principalmente da peste, né, que entrou pelo Porto de Santos. Então, os dois foram criados para isso, mas também para responder à febre amarela, que era um problema seríssimo no Rio, varíola e outras emergências do início do século XX. E agora, 120 anos depois, né, que ambos completamos, estamos aí diante dessa emergência sanitária. A questão sobre a Anvisa, né? Eu sou muito defensora, Paulo, do Brasil ter criado uma agência própria. Eu acho que é muito importante. O Brasil é um país que tem produção própria, que faz um trabalho muito de longo prazo no Ministério da Saúde, de análise de incorporação de tecnologias. Então, ter uma agência que não é só para medicamentos e vacinas, né, é também para outros produtos de interesse da vigilância sanitária, eu acredito que seja fundamental. E a Anvisa, ela se baseia também nos regulamentos de outras agências, colabora com o FDA, colabora com a EMA, que é a agência da União Europeia. Eu vejo como de grande importância nós termos uma agência própria no Brasil, que obviamente deve levar em conta as aprovações internacionais, como tem feito, né, como tem feito nesse caso específico da Covid. Mas acho que é importante ter essa análise, e até nós temos que levar em conta também que existem questões que se dão em âmbito local, como é o caso de variantes de vírus. Não se trata só de aprovar, mas também é feito todo um plano de farmacovigilância, e que é mais importante ainda nessas vacinas agora, porque são vacinas feitas como primeira geração para uma doença nova, né? Então, feitas num tempo muito rápido, são eficazes, são seguras, mas ainda há perguntas, dúvidas a serem feitas. Por exemplo, quanto tempo dura essa imunidade, né? Então, acho que é muito importante, e a Anvisa vai acompanhar, ela não só aprova, mas ela acompanha toda essa vacinação. Então, eu acho que é importante o Brasil ter uma agência técnica
com essa capacidade e que ela possa aprimorar os seus processos. Mas a gente fala, por exemplo, vou só dar esse exemplo, a Coronavac e a nossa vacina, Covid-19 Fiocruz, né, a partir que foi a vacina que veio do laboratório Serum, lá, eu até esqueci o nome da vacina na Índia agora, mas depois eu lembro. Não importa, é a mesma vacina. Foi aprovada muito mais rápido do que a aprovação da própria agência da União Europeia, foi aprovada mais rápido do que a Organização Mundial de Saúde aprovou, né? A grande agência que havia aprovado tinha sido a agência do Reino Unido. Então, assim, só estou falando isso, não é nenhuma linha de defesa da Anvisa propriamente, mas de defesa, mas defendo sempre, eu acho que é um corpo técnico muito qualificado, muito sério, e temos tido uma excelente relação técnica nessa apreciação. Mas acho importante o Brasil ter sua agência, né? Ela foi criada na década de 90, o Brasil demorou a ter, né, uma agência, eu acho que é um fator positivo, ainda que a gente sofra um pouco, às vezes, com os processos, né, com os rigores, mas acho que faz parte e acho que isso pode ser aperfeiçoado. Muito obrigado. Deixa eu devolver a palavra para a Emília. Aqui temos duas perguntas similares, então eu vou juntar as duas. É do Cláudio Bailey e do Steve Shabe. Eles falam um pouco da politização. Pergunta do Cláudio Bailey: considerando a presença da doutora Anísia em diversas reuniões no governo e em instituições privadas, e as notícias são as mais diferentes possíveis devido às conotações políticas, pergunto se essa politização tem atrapalhado o processo de comprar insumos, aprovar e produzir as vacinas, ou a ciência em si tem conseguido evoluir em sua própria velocidade? Eu acho que do ponto de... Eu agradeço as perguntas. Eu acho que quem se refere à compra de insumos, isso foi muito colocado no caso da China, não houve nenhuma razão de ordem política para a demora, a vinda. Isso eu posso dizer, até porque não aconteceu nem só com a Fiocruz e com o próprio Instituto Butantan, né, que também o acordo é com o laboratório da China, e nós importamos o insumo de um laboratório chinês, mas aconteceu com o Gavi, que é a agência da Organização Mundial de Saúde, né, não vinculada, mas que colabora para a questão das vacinas. Todos tivemos esse problema com a exportação dos insumos da China. Eu creio que o grande problema aí é político no sentido geopolítico, é a concentração de insumos num único país, né? Eu acho que a análise política que eu faço, voltando a uma pergunta anterior, é essa. Acho que esse é o grande obstáculo que nós temos. Eu acho que nós teríamos que ter um maior equilíbrio nessa produção dos insumos para a saúde. Então, acho que, para mim, esse é o ponto central. Agora, é claro que a politização ela interfere em vários aspectos da vida de uma instituição científica e da sociedade. Eu diria que principalmente na confiança. A confiança, hoje tem todo um ramo de estudos sobre o papel da confiança nas sociedades. Então, confiar nos resultados da ciência, né, eu acho que, claro, que precisam ser demonstrados dentro dos princípios que regem os trabalhos científicos, publicações, análise por pares, e também comunicados à sociedade para serem amplamente divulgados. Então, eu creio que na confiança, sim, a politização interfere, né? O próprio questionamento das vacinas, e daí eu ter mostrado aquele quadro da pesquisa feita em escala global, né? Então, é nesse sentido que eu vejo a questão. Nenhuma instituição é uma ilha, não vive isolada, né? Então, aumentar a confiança da população, melhorar a comunicação e a informação é fundamental neste momento. Muito obrigada. Vamos, então, a uma última pergunta aqui do Jefferson.
Ele gostaria primeiro de parabenizar o brilhante trabalho feito pela Fiocruz e agradecer. A questão dele é que como que a senhora compreende eticamente este debate em que instituições privadas pretendem se envolver no circuito para trazer vacinas para o Brasil, visando vacinar seus funcionários e doar algumas doses? Eu acho que essa questão foi bastante discutida. É importante também afirmar que houve efetivamente esse movimento, mas que muitos empresários também se colocaram contrários a esta forma, né, digamos, de pretensa colaboração. Não vou discutir as intenções, mas apenas colocar um fato muito claro. Não é? Em todo o mundo, nós vivemos uma situação de crise de oferta de vacinas. Em todo o mundo, são os governos, em nível central, que estão organizando esse processo nos países, independentemente de ideologia, de qualquer questão. E isso tem que ser aplicado ao caso brasileiro, porque nós temos uma situação de uma crise de oferta e de grupos vulneráveis. Então, quais são os objetivos dessa vacinação, da vacina e dessa vacinação? Salvar vidas. Então, temos que olhar as pessoas com mais chances de adoecerem gravemente e morrerem, que são os mais expostos, né? No caso, profissionais de saúde da linha de frente, a população idosa e com comorbidade. Número 2, tentar chegar àquela imunidade, né, no nível dos países ou global. E, para isso, nós temos que vacinar de uma maneira massiva, né? Então, acho que, por isso, nós temos que seguir por esses dois fatores, crise na oferta e também vulnerabilidade, nós temos que seguir a fila, né? Como eu disse. Eu mesma ainda não me vacinei, claro, vou esperar chegar, né? Como disse o Paulo da questão da idade, eu vou esperar chegar, né, a minha hora, a minha vez. Então, por isso que não é legítimo, né? As pessoas que... Isso seria voltar ao que era o Brasil antes da Constituição de 88, com o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, as pessoas tinham acesso à saúde quando tinham a carteira de trabalho, né? Estavam vinculados até antes disso aos institutos de previdência, nos anos 60. Não, a cidadania tem que valer para todos, até porque... como eu disse, a vacina é proteção individual e coletiva, né? Então, nós não podemos ter medidas que não sejam coordenadas dessa forma. Mas, Nízia, você com 40 anos vai demorar muito para ser vacinada. Tá bom. Tá bom, Paulo, obrigada. Nízia, muito obrigada pela agradável tarde que você nos proporcionou, não só agradável, altamente instrutiva e realmente... te parabenizar por todo esse trabalho na Fiocruz, trabalho conosco, né, como sociedade, somos gratos. Vou passar a palavra agora ao Paulo, que vai fazer a despedida. Antes disso, eu queria fazer um comentário. Pode ser, sim, Paulo, Emília? Lógico. Emília, que está moderando. O almirante Léo Ferreira, logo no início, falou do nosso encontro ano passado, né, e eu estive com o Paulo no ano anterior, na estação Comandante Ferraz. O ano passado inaugurado, eu estive com o Paulo quando ela estava finalizando a construção no ano anterior. Por que eu estou falando disso? Quando falamos de futuro, e daí a Fiocruz ter abraçado, né, essa participação e também ter contado com essa importantíssima cooperação com a Marinha do Brasil, quando nós decidimos participar do Programa Antártico Brasileiro, era uma visão que tem a ver com o que nós estamos discutindo hoje. Eu não podia deixar de falar isso. Por quê? Porque a nossa pesquisa lá tem como foco a vigilância em saúde. E no continente antártico nós temos todo um processo de aves migratórias, de movimentos que são, na verdade, potenciais de movimentos de circulação de vírus e novos vírus. Então, ali também é uma espécie de sentinela, né, de possíveis emergências. Então, eu queria reforçar isso e dizer que o que eu fiz em janeiro, não tínhamos ideia que teríamos uma pandemia dessa gravidade, mas vai ser muito importante para pensarmos o futuro da saúde.
e valorizar essa cooperação entre a Fiocruz e a Marinha do Brasil. Doutora Anísia, para o agradecimento final em nome do grupo, eu queria pedir para o professor Guilherme Lopes agradecer em nome do grupo. Ele é o mais jovem em idade, ele vai demorar para ser vacinado. Membro do Personalidades em Foco. Guilherme, por favor. Doutora Anísia, foi um prazer tê-la conosco nesse final de tarde. A senhora é uma inspiração para todos nós, pesquisadores e brasileiros, à frente de uma instituição que hoje é a principal frente de batalha com a qual a sociedade brasileira tem lidado. Então, nós temos muito orgulho de poder recebê-la aqui. Muito obrigado pelos conhecimentos compartilhados e esperamos que em breve a senhora possa voltar a continuar abrilhantando aqui a nossa noite. Mais uma vez, muito obrigado e em nome de todos os membros do Personalidades em Foco, eu convido para os microfones e convido a todos uma salva de palmas. A palavra final é sua, doutora Anísia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Não perguntou o time de futebol. É verdade. Doutora Anísia, a senhora torce para qual time de futebol? Flamengo. Tudo é perfeito, está ótimo. Já começou a dissidência, né? Tá ótimo. Um abraço, gente. Obrigada, Emília. Obrigada, Paulo. Obrigada, Almirante. Muito Léo obrigada. Ferreira, a todos. Muito obrigado pelo convite. Felicidades, doutora Anísia. E tudo de bom para a senhora. Estamos todos confiantes na senhora. Muito obrigada, Almirante. É uma responsabilidade enorme. É bom que eu tenho muita gente para que eu possa confiar também, porque sozinha a gente não faz nada, né? Um abraço grande para vocês. Boa noite. Obrigada pela oportunidade de ouvir. Boa noite a todos. Boa noite.